Os ensinamentos de Sete. Parte 3. O que são os sonhos? Para que servem? De acordo com Sete, pensamentos e sonhos existem em muitas dimensões. Em alguns sistemas, sonhos e pensamentos são tão concretos quanto qualquer tipo de matéria na dimensão física e, uma vez criados, não podem ser retirados. O mundo dos sonhos é construído dentro de um campo que não podemos perceber fisicamente, mas tem mais continuidade do que o mundo que conhecemos. No entanto, tanto o sistema de sonhos quanto o sistema físico são mantidos unidos pelo mesmo tipo de acordo psíquico. O eu integral foca sua atenção em várias dimensões. No estado de vigília, sua parte externa se concentra na realidade física. No estado de sonho, ele se concentra em diferentes dimensões. Às vezes, durante nosso sono, deixamos nossos corpos e viajamos para outros locais físicos, mas na maioria das vezes operamos no sistema de sonhos. Dentro da realidade física, operamos com um conjunto de regras bastante simples. Dentro da realidade do sonho, há maior liberdade. O sonhador cria seus sonhos para seus propósitos, selecionando os símbolos que têm significado para ele. Cada sonho começa com a energia psíquica que o indivíduo transforma em uma realidade tão funcional e real quanto a realidade física. A forma potencial dentro da realidade do sonho existe como energia psíquica muito antes de sua materialização. Em nosso sonho, também visitamos outros níveis de existência e adquirimos habilidades necessárias. Nossa consciência é simplesmente direcionada para um tipo diferente de realidade quando sonhamos, uma realidade tão vívida quanto a vida desperta. Em um nível, a personalidade tenta resolver problemas através da construção do sonho. Isso muitas vezes dá liberdade às ações que não podem ser expressas dentro dos limites da vida desperta. Há uma interação constante. Através de nossos sonhos, mudamos a realidade física, e nossa experiência diária física muda nossa experiência de sonho. A ação do sonho pode ser direcionada para o cumprimento de expectativas construtivas, o que afetará uma mudança para melhor. Os sonhos podem ser utilizados de forma criativa para melhorar a saúde, ganhar inspiração, restaurar a vitalidade, resolver problemas e enriquecer relacionamentos. O ego é uma parte da consciência desperta que lida com a manipulação física. A consciência desperta pode ser levada ao estado de sonho, mas o ego não pode, pois falharia e causaria falha lá. Quando você leva sua consciência ao estado de sonho, encontrará várias condições, você pode manipular algumas, outras não. Alguns locais de sonho serão de sua própria criação, e outros serão estranhos para você, porque pertencem a outras dimensões da realidade. A consciência individual pode ser enviada através de muitos sistemas de realidade. Isso envolve a transferência de energia consciente de um sistema doméstico para um alienígena, e certas mudanças automáticas são feitas de sistema para sistema, envolvendo o uso de ondas cerebrais, certos padrões sendo mais comuns em diferentes sistemas. A personalidade é mudada por qualquer experiência, mesmo as experiências que ocorrem em sonhos. Podemos esquecer nossos sonhos, mas eles sempre fazem parte de nós. A experiência dos sonhos é sentida diretamente pelo eu interior. O universo do sonho possui conceitos que algum dia transformarão completamente o mundo físico, mas a negação de tais conceitos como possibilidades atrasa sua emergência. Os sonhos têm sua própria atualidade. Eles não só existem independentemente do sonhador, mas também têm forma tangível, embora não na forma de matéria como você está familiarizado com ela. Eles estão para sempre contidos como dados codificados eletricamente dentro das células do organismo físico. Também existem sonhos compartilhados ou em massa, com os quais a humanidade lida com problemas de estrutura política e social. As pessoas sonham individualmente e coletivamente sobre maneiras pelas quais as mudanças poderiam ocorrer. A energia e a direção desses sonhos ajudam a mudar a realidade material. A energia por trás de um sonho ruim é a energia dos medos ocultos. O mal não existe separado do sonhador, e mesmo a doença ou o medo não devem ser vistos como inimigos, mas sim como auxílios para a compreensão e meios para um fim maior. Em termos maiores, não há mal, apenas sua própria falta de percepção. O medo direciona sua energia consciente para o reino desse medo, e sua consciência estará focada nesse nível. Procure a paz eterna dentro de você, e isso o ajudará a superar qualquer dificuldade em outras camadas da realidade. Os 3 dilemas criativos.
A consciência não é uma coisa. É uma dimensão de ação possibilitada por uma série de dilemas criativos. Existem 3 dilemas que representam as áreas da realidade dentro das quais a vitalidade interna do universo pode se expressar e se experimentar. O primeiro dilema é que a identidade e a ação não podem ser separadas. A vitalidade interna deseja se materializar completamente, mas não pode fazê-lo sem a ação. A identidade é a ação que está consciente de si mesma. Uma identidade também é uma dimensão de existência, ação dentro da ação, um dobramento da ação sobre si mesma. A identidade é formada através deste entrelaçamento da ação consigo mesma. Sem identidade, a ação seria sem sentido, pois não haveria nada sobre o qual a ação pudesse agir. E então, a ação deve criar identidades. O segundo dilema é que a identidade buscará continuamente a estabilidade, mas a estabilidade é impossível. A ação deve envolver mudança, e qualquer mudança parece ameaçar a identidade. Portanto, as identidades nunca são constantes, pois a consciência sem ação deixaria de ser consciente. A identidade deve buscar estabilidade enquanto a ação deve buscar mudança. No entanto, a identidade não poderia existir sem mudança, pois é o resultado da ação e parte dela. A identidade não é a mesma que a personalidade individual. A personalidade representa apenas aqueles aspectos da identidade que são capazes de ser atualizados dentro da existência tridimensional. O ego nesta vida é simplesmente a parte do eu interior que surge na realidade física. É um grupo de características que o eu interior usa para resolver vários problemas. Mesmo o ego como pensamos nele muda constantemente. A consciência do ego é um estado resultante do terceiro dilema criativo, que acontece quando a consciência tenta se separar da ação. Isso envolve um estado em que a consciência tenta perceber a ação como um objeto. A ação é uma parte da própria existência do ego. Embora iniciada pelo ego, a ação não é um resultado, mas uma parte do ego. Nenhuma consciência ou identidade pode existir sem ação. O eu integral. Cada um de vocês existe também em outras realidades e outras dimensões, e o eu que você chama de você mesmo é apenas uma pequena parte de sua identidade total. Seu eu integral vive muitas vidas e adota muitas personalidades. A personalidade pode ser um pouco moldada pelas circunstâncias que são criadas para ela pelo eu integral, mas a identidade primária usa a experiência resultante. Personalidade e identidade não são dependentes da forma física. Sua identidade primária é uma essência holística composta de múltiplas personalidades. À medida que cada consciência individual cresce a partir de sua experiência, ela forma outras personalidades ou fragmentos de si mesma. Esses fragmentos são totalmente independentes quanto à ação e decisão, enquanto estão constantemente em comunicação com o eu integral do qual são parte. Esses fragmentos também crescem, se desenvolvem e podem formar suas próprias entidades ou conjuntos de personalidades. Você tem contato constante com as outras partes de seu eu integral, mas seu ego está tão focado na realidade física e na sobrevivência dentro dela que você não ouve as vozes interiores. Nenhuma individualidade está realmente perdida ou sozinha. Então, da próxima vez que você fechar os olhos e mergulhar no mundo dos sonhos, lembre-se, você está explorando uma realidade tão vívida e significativa quanto a que vivemos quando estamos acordados. Morte. Consciência é a direção para a qual o eu se foca. A ação implica infinitas possibilidades de foco. O que você chama de morte é, na verdade, sua escolha de focar em outras dimensões e realidades. Você não se torna um espírito na morte. Você já é um espírito agora. Você adota um corpo como um viajante espacial veste um traje espacial, e pela mesma razão. Cada indivíduo forma seu próprio espírito a partir de sinais elétricos contínuos acumulados, que incluem sonhos, pensamentos, desejos e experiências. Essa contraparte espiritual é completa e independente da realidade física. Na morte física, sua personalidade passa a existir completamente desligada de sua forma física. Este é o fim da terceira parte da série sobre o livro, The Set Material. Espero que você tenha gostado e que tenha absorvido essas fascinantes revelações. Nos vemos na próxima semana com a quarta parte. Obrigado por assistir!